Olá, estamos retomando hoje o livro Um Caminho com o Coração. Eu gostaria que você comentasse aí se você está gostando do tema. Se você considerar que é válido, deixa o seu gostei na, no YouTube. Isso é importante para que o YouTube reconheça como sendo um vídeo que tem algum valor para ser divulgado. E se você também puder, compartilhe esse vídeo com alguns amigos e amigas para que a nossa proposta, a proposta da Unipaz de divulgar uma cultura de paz, possa ser ampliada através da sua participação. Então, agradeço muito a sua presença, agradeço muito o seu empenho de estar seguindo estes vídeos e fazendo meditação com a gente, fazendo uma reflexão. Então, portanto, se você quiser deixar algum comentário sobre os vídeos e sobre o tema, vai ser muito bem-vindo para nós aqui na Unipaz. Nesse momento, nós estamos retomando o capítulo 7 do livro, que tem esse título: Dar nome aos demônios. É isso, dar nome aos demônios. Então, vamos ver afinal o que quer dizer esse termo, dar nome aos demônios. Mas, primeiramente, vamos iniciando o nosso processo de meditação, que eu chamo de estar no mundo da vida, que é exatamente onde os demônios surgem e nem sempre nós percebemos como eles acontecem e muitas vezes dominam nossa mente. E para isso, a meditação é um caminho que nos ajuda a identificar e dar nome a esses demônios que atormentam a nossa mente e que muitas vezes a gente nem mesmo tem consciência disso. Então, iniciando com a nossa respiração consciente, você vai ocupando o seu lugar de meditação, inspirando e expirando suavemente, reduzindo a pressa, fazendo esse movimento com o seu corpo, apoiando os pés no chão e fazendo leves movimentos, estando presente aqui e agora, em seu ser mais profundo. E novamente inspira, expira e faz uma pausa. Este é o nosso ponto de partida quando nós nos propomos ao autoconhecimento usando o recurso da meditação. Então, sem pressa, mais uma vez, volte a atenção para seu corpo, observe que quando você inspira, você pode movimentar todo o seu abdômen, seu tórax, como se tudo estivesse enchendo de ar, e depois você expira, liberando esse ar e já agradecendo por essa dádiva que nós temos continuamente ao longo de nossa vida, que é o nosso corpo, a nossa respiração e as condições de vida neste planeta maravilhoso que nós temos tanto que cuidar. E novamente inspira, expira, perceba agora o ambiente que você se encontra, os sons, as luzes, a temperatura. Perceba seu corpo imerso nesse ambiente. E vá aprofundando em seu ser, observe também como está a sua mente. Como estão seus pensamentos, sentimentos, neste exato momento. Permaneça
por algum tempo em silêncio, encontre o seu silêncio e vá se ajustando, tanto o seu corpo quanto a sua mente, a este processo de meditação. E brevemente nós retomaremos o nosso tema de hoje. Se você quiser permanecer por mais algum tempo, você faz uma pausa no seu equipamento e depois retoma o vídeo. É muito importante que a meditação esteja no seu tempo e que você possa conduzir internamente esse espaço de presença, de atenção plena por você mesmo. Então, estando presente aqui agora, vamos buscar entender o que o autor chama de demônios. Creio que até você já deve imaginar um pouco o que significa isso. Ele inicia o capítulo 7 com o seguinte texto: nas culturas da antiguidade, os xamãs aprendiam que dar nome a alguma coisa que temia era uma maneira bastante prática de começar a ter poder sobre ela. Então, dar nome a algo que eles temiam poderia lhes dar condições de ter poder sobre aquele algo. Isso no xamanismo. É claro que nós podemos aproveitar toda essa cultura e resgatar para o nosso aprendizado. E é essa que é a proposta. Nós temos palavras e rituais para muitos de nossos grandes eventos exteriores. Então nós temos os eventos de nascimento e morte, guerra e paz, casamento, aventura, doença, etc. Mas com frequência nós ignoramos os nomes das forças interiores que se movem de maneira tão poderosa através da nossa mente. Então é essa que é a questão. Essas forças estão ali e nós sequer tomamos conhecimento dessas forças. E vamos sendo conduzidos pela vida fora como se fosse algo levado muitas vezes por uma água corrente ou até mesmo por uma enchente. E a gente vai passando despercebido em relação àquilo que está acontecendo em nossa mente. Esses são os demônios que habitam nossa mente e que nós podemos identificá-los. E é isso que nós vamos sugerir hoje aqui nessa meditação. Que demônios seriam esses? De uma maneira geral, nós podemos falar do medo, da culpa, da ansiedade, do julgamento, a vaidade, a raiva, a impaciência, a irritação, a autopiedade, indiferença, carência e por aí vai. Então são uma série de aspectos que nossa mente vai manifestando e que sequer nós percebemos o que está acontecendo.
Então, nós podemos dar nome a esses demônios, dar nomes e, primeiramente, parar e identificá-los. Então, essa que é a proposta. Aqui, no nosso encontro de meditação, muitas vezes nós fazemos isso como um laboratório, um teste. Mas pela vida fora nós vamos treinando e no dia a dia nós podemos parar e identificar o que está acontecendo, ou seja, perceber aquilo que o budismo fala, que é a nossa confusão mental, que muitas vezes está ali acontecendo, está nos dominando e a gente permanece com aquilo, vai passando por cima daquelas experiências psicológicas, como nós falamos aqui, e muitas vezes isso pode nos causar doenças, muitas vezes isso pode nos causar dificuldade nos nossos relacionamentos, tanto conosco mesmo, quanto principalmente com as pessoas e com o mundo em geral. Então a sugestão é que você pare. Pare por um tempo e perceba essa confusão mental, que muitas vezes fica rondando em seu subconsciente. Então inicie com silêncio. É importante que haja essa parada. Eu gosto muitas vezes de fazer essa parada fazendo uma caminhada, uma meditação andando. Vou para um lugar tranquilo, sozinho, obviamente, sozinho. E ali durante meia hora, uma hora, eu vou dando passos e pensando, andando e pensando algo a respeito daquilo que está acontecendo em minha mente. É perceber como minha mente está operando. Especialmente quando algum evento acontece na relação com uma pessoa, na relação com o mundo, na relação com alguma situação que está me incomodando, e parar ali e perceber. Isso é muito importante, muito gratificante quando a gente começa a perceber isso. Porque vai gerar para a gente uma libertação de aspectos que a gente nem sequer estava percebendo que estavam incomodando a gente. Então a questão é essa: observe a sua mente ego, observa como a mente ego opera. O que tem passado por esse espaço que é a sua mente. Observa quais fatores externos ou internos provocam reações em sua mente. Identifique como esses fatores mexem com você. O que está acontecendo afinal aqui? O que está nesse mais profundo do meu ser? E que muitas vezes retorna, e retorna com o mesmo padrão, porque eu não consegui identificar a primeira vez, nem na segunda, nem na terceira. Então ele vai reforçando, retornando e causando isso que a gente chama de uma confusão mental, causando insatisfação, causando conflitos internos e externos. Então essa é a proposta. São os demônios que habitam a nossa mente. Pode ser um pensamento insistente, está sempre retornando. Pode ser um sentimento que não se resolve e que sempre que acontece algo, aquele sentimento retorna e a gente nem mesmo consegue identificá-lo, mas ele está ali presente. Ele tá pedindo, está nos pedindo para ser identificado, para ser resolvido de alguma maneira. Pode ser uma lembrança, algo que nos deixa inquieto, uma preocupação, algo que pode parecer uma ameaça. Cada hora esses aspectos chegam a partir de um impulso que vem de fora, mas o problema não é um impulso que vem de fora, é como nós reagimos a estes impulsos, como nós reagimos a essas questões que aparecem, quase sempre com o mesmo padrão,
porque não conseguimos resolver determinado aspecto. E eu vou deixar então para vocês aqui algumas sugestões para que a gente pense a respeito. Então, depois de um tempo, a mente começa a clarear se a gente dedicar com cuidado a esses aspectos que a mente está pedindo para serem revelados. Nós temos o potencial para resolver isso. Então, vou deixar algumas dicas de nomes, de demônios, como nós falamos aqui, para você avaliar. E verifica se ele pertence. Obviamente, não são todos. Algum deles podem estar surgindo e você pode se identificar com algum deles. Então, existe nesta parte mais profunda de teu ser algum medo, alguma ansiedade? Que tipo de medo é esse? Sempre que acontece algo externo, e esse algo movimenta o seu ser, movimenta sua mente de alguma maneira, deixando-a inquieta, existe algum medo? Existe alguma ansiedade que você percebe? Ou que sequer você percebe, mas ela está ali? Você percebe também se existe uma sensação de culpa, algum julgamento em relação a você mesmo ou em relação a outra pessoa? Ou seja, você tem um padrão de julgamento sempre que acontece alguma coisa? Será que o que move essa sensação pode ser raiva? Sempre surge uma reação de raiva ou de irritação, uma irritabilidade em relação a pequenas coisas. Pode ser um simples ruído, pode ser algo que alguém fala, algo que você lê, algo que você vê acontecendo. Existe uma irritação ou uma impaciência. Outras vezes, você percebe em seu ser ou em sua mente em operação, em contínuo processo de confusão, você percebe alguma autopiedade ou autopunição ou ainda um não merecimento? Aí já partindo para outro aspecto, que é um aspecto bem interno da sua mente, do seu processo de responder ao mundo. Às vezes, pode surgir um complexo de superioridade ou de inferioridade. Na verdade, os dois andam juntos. Quem tem algum complexo de superioridade tem também um complexo de inferioridade em relação ao que acontece. Só mudam as circunstâncias. Ou às vezes, uma baixa autoestima. Como eu falei também, uma sensação de não merecimento. E às vezes de autopunição. Lá no fundo pode acontecer isso, por incrível que pareça. Observe se isso está acontecendo em seu ser. Nós temos ainda, o autor destaca aí o demônio da carência. Essa carência nos leva a uma sensação constante de que algo nos falta. Sempre algo nos falta. É como aquela imagem do poço sem fundo, que a gente usa essa expressão. A gente está sempre sentindo que algo está nos faltando. Alguém está nos devendo alguma coisa, o mundo, alguma situação, a vida está nos devendo algo. Uma carência constante.
que nunca... E a gente está buscando suprir essa carência ou internamente a gente não consegue, ou na ação dos outros, esperando que alguém, que alguma situação do mundo venha suprir essa carência. Daí uma insatisfação constante e desejos muitas vezes egoístas e que nem sequer são legítimos e que não vai nos satisfazer. Mas ali está sempre esperando alguma coisa acontecer para suprir essa carência. Este é uma grande questão a ser compreendida em nós. E nós temos ainda o demônio da vaidade, do orgulho, às vezes da indiferença e da negação. Tipo, isso não me toca, isso não importa com isso, problema do outro, problema de alguém, problema não é problema para mim, e às vezes é. E às vezes negando, não, isso não tem a ver com a minha vida. Mas ali no fundo está constantemente uma agulhinha cutucando a nossa mente, falando, olha, vamos despertar, tem algo aí para ser resolvido. É claro que muitas situações dessas podem ou devem ser resolvidas com um profissional, uma terapia, mas muitas vezes a gente parando, pensando, refletindo, nós temos elementos até mesmo para conversar com essas sessões de terapeuta, de terapia e com o seu terapeuta. Ou então com você mesmo, num certo momento, ali, naquele momento em que você parou, respirou e admitiu que nós temos o que resolver. Nós estamos aqui no mundo para aprender mesmo. Isso não é um problema. O problema é não encontrar um caminho. O problema é a gente estar sempre passando por cima das situações. Essa que é a proposta. Bom, gente, aqui são apenas dicas. Eu até sugiro que, se você considerar válido, você retome esse vídeo algumas vezes, identifique ali o que está acontecendo e faça essa prática nesse momento ou no outro momento, em algum outro momento do seu dia, mas crie a oportunidade da meditação, que a meditação lhe proporciona, para que você, assim como todos nós, eu sempre busco tentar reencontrar esses momentos e não é fácil, não tenho receita pronta, não tem a solução para mim tão fácil, mas faz diferença muitas vezes. E o mais interessante é que, uma vez reconhecendo alguns desses padrões, eu começo, né, você também, nós começamos a nos libertar de uma série de situações que estavam nos aprisionando e a gente nem sabia que aquela gaiola estava lá nos segurando. Essa é a proposta de hoje. Eu deixo aqui, sempre lembrando que comece com a sua meditação, parando, refletindo, avaliando, respirando, e não tenha pressa, porque o tempo que nós temos é o tempo que conseguimos resolver as coisas, né? Que faz parte da nossa vida. Gratidão a todos e a todas. Vamos encerrando esse vídeo, que não pode ficar muito longo. Se você considerar pertinente, permaneça por algum tempo a mais neste encontro de hoje. E até a nossa próxima Medita Unipaz.